Rocha. E o Wendel? Boa noite, Marcos. Boa noite, cara. Tudo jóia? 27º Observatório Entrevista no ar aí, né? Isso. Hoje nós estamos aí com o Observatório Entrevista. Convidamos o Gorges de Brito, né, a figura conhecida na cidade, para a nossa entrevista. Criamos algumas regras nesse observatório de hoje. Iremos fazer a pergunta para o entrevistado. Ele tem 7 minutos para responder. Depois desse período de resposta vai ter uma réplica. Depois ele terá 3 minutos contados aqui para fazer a sua réplica do assunto. E temos 4 temas que eu e o Wendel escolhemos. Fora isso, tem a participação de vocês que estão acompanhando aí. Então vamos lá agora. Vamos lá, né, Chega aí, Gorges? vamos compor aqui. Como é que tá, Marcos? Opa, Bem? tudo tranquilo, Gorges? Sempre aí. Bem-vindo, Gorges. Muito obrigado aí por atender nosso convite aí. Sim, antes de iniciar, vamos deixar aqui nossos sentimentos aqui de pesar para a família do Rogério Barão, que está passando por aquele momento difícil de perda, que seus corações possam ser confortados, né? E sentir uma paz, uma presença divina nesse momento tão difícil. E sinta-se abraçado, Rogério e família, e estamos juntos aí. Queria agradecer, Marcos, pela oportunidade, queria agradecer, Wendel, porque os veículos de comunicação que estão se estabelecendo aqui na nossa cidade estão se tornando cada vez mais importantes para levar a nossa verdade ao telespectador de vocês. Sim. E fazer com que eles tenham a capacidade de tirar suas próprias conclusões. Deixar aqui o meu abraço mais uma vez fraterno ao meu amigo Rogério Barão, à sua esposa Franciele, e dizer que foi com muito pesar que eu recebi a notícia da boca dele hoje. E sinta-se abraçado, meu irmão. Você é um cara que tem um espaço muito importante dentro do meu coração, e eu digo isso sem nenhuma demagogia, você sabe disso. Então tá aí, nossos sentimentos mais uma vez. Vamos começar o programa. Gorges, então, preparado? Pronto. Vamos lá, né? Vamos lá. Pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Sim, o cronômetro está zerado ali, 7 minutos. Chegamos a uma conclusão aqui dos nossos temas. Você foi um cara que desde da primeira gestão do Frederico, você estava junto lá, alavancou a candidatura e até a eleição dele, né? Conseguiu chegar com ele até lá, trabalhou com ele o primeiro mandato. Só que no começo do segundo mandato aconteceu alguma desavença ali e a gente queria entender, que você explicasse um pouco assim, por que você acabou sendo mandado embora lá da prefeitura, e se você espera alguma coisa agora no caminho político mais pra frente, se espera alguma aliança com o Frederico, se ainda conversa com ele, é seu amigo, como é que tá essa relação de vocês dois assim? Olha, na verdade o que aconteceu é que nós montamos a plataforma de Santo Antônio de Goiás em 2012, a plataforma que elegeu o Frederico prefeito em 2012, com uma intenção de trazer uma revolução para a cidade, né? De tirar a velha política, a política dos compadres, a política do toma lá da cá, e isso funcionou muito bem no primeiro mandato. Prova é que com a nossa ajuda, com o nosso apoio, nós conseguimos trazer para Santo Antônio algo em torno de 27 milhões em obras de infraestrutura, em maquinários, em desenvolvimento e progresso para a cidade. Acontece que no segundo mandato, por alguma maneira que eu até hoje não consegui entender qual, o Frederico se perdeu. Se perdeu. E tudo aquilo que nós lutamos em 2012, ele veio com um pensamento contrário, né? Quando trouxe pessoas que não comungavam dessas ideias para dentro do governo, com nomeações equivocadas. Eu posso citar aqui, por exemplo, o ex-prefeito que foi nomeado para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Você está entendendo? Uma pessoa que tem uma capacidade administrativa muito boa, comprovada, poderia ser um secretário de saúde, poderia ser um secretário de administração, mas equivocadamente, no meu entendimento, foi nomeado como secretário de Desenvolvimento Econômico. Uhum. Entendeu? E outras tantas coisas más. Mas o fator principal, Marcos e Wendel, no meu entendimento, foi a perseguição política. Uhum. Porque o que acontece? A gente veio com a mesma pegada do primeiro mandato. Uhum. Então, se a gente trabalhou pesado
no primeiro mandato, trazendo UBS, trazendo escola, trazendo pavimentação asfáltica, recampeamento asfáltico, cheque moradia, regularização fundiária, programa Minha Casa Minha Vida, né? A revolução que nós trouxemos, a proposta nossa já no segundo mandato era procurar fazer isso mais, ainda que o país estava em crise, ainda que o cenário político não estava, mas existia uma projeção, e esse é o meu entendimento hoje para Santo Antônio. Depois, se estiver, me der a oportunidade, numa segunda pergunta, eu quero explanar isso. Esse é o nosso entendimento, de usar a iniciativa privada para poder trazer o desenvolvimento que a cidade precisa. Então, houve uma perseguição política por parte de membros do Legislativo, pessoas que realmente nunca trabalharam, você está entendendo? Pautaram o seu trabalho em cima de assistencialismo social, o que é uma política que eu não concordo, que eu não coaduno. Procurei trabalhar trazendo desenvolvimento, porque eu acredito que se eu desenvolver o ser humano, se a gente trabalhar para desenvolver o ser humano, o assistencialismo ele se torna dispensável. Eu sempre defendi isso, continuo defendendo isso, e enquanto eu morar nessa cidade, eu vou procurar defender isso, esse pensamento. E houve uma perseguição por parte do Legislativo, de alguns membros do Legislativo, que realmente não coadunavam com isso, mano. Não concordavam com isso, não concordavam com a nossa metodologia de trabalho, né? Como eu disse na Rádio Web Santo Antônio, a gente veio e quebrou alguns paradigmas, porque tinha a cultura, principalmente com o cheque reforma, que eu tenho certeza que vocês vão entrar nesse mérito daqui um pouquinho, Sim. O político dá um saco de cimento, um milheiro de tijolo, um pouco de telha, um pouco de areia, e o cheque reforma acabou com essa politicagem barata, mesquinha, mequetrefe que tinha aqui na cidade. E isso atrapalhou muita gente poderosa aqui. Muita gente poderosa que vivia da miséria, desculpa a expressão da palavra, mas da desgraça das pessoas, né? da debilidade financeira das pessoas. O programa Cheque Reforma veio para extinguir com isso, né? Veio para trazer dignidade, veio para trazer transformação de vida. Porque você precisava de ver pessoas que tinham suas portas, que dormiam com suas portas abertas, que não tinha um banheiro decente para tomar um banho, pessoas que tiveram sua dignidade devolvida. E no segundo mandato, a gente veio com a pegada de trazer mais 250 cheque reforma. Quando a gente trouxe 250 cheque reforma, a Câmara pressionou o prefeito para que a gente viesse apenas entregar. Ou melhor, ir lá buscar, deixar o cheque reforma e a Câmara mais o prefeito entregar o cheque reforma. E eu não coadunei com isso, porque eu falei, olha, dá tanto trabalho para você ir buscar, né? Então depois que a onça está morta é muito fácil aparecer todo mundo para tirar foto, né? E tirar o couro, né? Então assim, eu não concordei com isso, foi uma desavença que nós tivemos, mas eu te digo uma coisa, eu respeito demais o Frederico, respeito demais a pessoa dele, é meu amigo pessoal. Eu disse na Rádio Web Santo Antônio, desavença você tem com a sua esposa dentro de casa. Então, são duas cabeças diferentes. Então, naquele momento nós tivemos ali um desentendimento de ideias, né? Ele pensava de uma maneira, eu pensava de outra, houve uma pressão e realmente eu fui convidado a sair do governo, sair da gestão. E foi bom, por um lado, foi bom para mim, porque eu tirei aquele peso, aquela rejeição que eu carregava em função de ser o chefe de gabinete, né? Porque eu não sei se você sabe, mas chefe de gabinete é aquele cara que recebe a paulada, amacia e entrega para o prefeito. Suave, né? O chefe de gabinete é o cara que está ali no fronte de batalha, é o testa de ferro do prefeito. Então, por 6 anos, ou melhor, por 5 anos, eu fui essa pessoa. E tive muitas perseguições, sim, mas também procurei dar o meu melhor. Eu uso muito uma frase do Mário Cortella, que diz que quando você tem a oportunidade, Wander, de fazer, faça o seu melhor, para que quando você tiver uma nova oportunidade, você possa fazer melhor ainda. Então eu procurei fazer o meu melhor. Realmente, eu acredito que a gente entrou na vaidade de algumas pessoas, importunou a vaidade de algumas pessoas, e política é assim mesmo. Quando você começa a brigar pelo seu espaço, esse espaço precisa ser desocupado por um outro terceiro que está ocupando. E naturalmente surgem os desgastes, isso é natural, isso acontece todo dia, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos aí à disposição da cidade, como sempre tivemos, para desenvolver o melhor trabalho possível dentro da legalidade.
Beleza. Voltando nesse assunto, você disse que todo mundo conhece, que diz que você tinha um grupo gigantesco que ajudou inclusive na eleição do prefeito. Onde é que estava esse grupo na hora que você precisou dele para manter você ali? Olha, o grupo nosso, ele foi vítima de uma manobra já nas convenções, né? Porque eu saí candidato a vereador, mas a nossa meta, o nosso alvo, o nosso propósito não foi ter o Gorjas como candidato a vereador. Foi ter o Gorjas como vice-prefeito do Frederico, em função de todo o trabalho e de tudo aquilo que aquele grupo agregava dentro da campanha do prefeito Frederico. Nós tiramos 1.400 votos em números inteiros, em números proporcionais. Isso representa hoje 48%, 47% dos votos válidos que o Frederico teve. Então, assim, a gente somou muito. Só que aí houve uma manobra para poder desfacelar o grupo. Houve uma manobra para poder fragmentar o grupo, que se iniciou lá dentro do próprio Legislativo, né? Com lideranças políticas lá dentro do Legislativo, que trabalhou para poder elevar o ego dos vereadores, que ainda eram inexperientes, que não tinham o devido conhecimento de como que funcionava as jogadas políticas, as manobras políticas. E no momento que a gente tentou intervir, eles entenderam que eram autossuficientes e realmente a decepção foi muito grande, né? Porque foram pessoas que a gente ajudou, foram pessoas que foram eleitas em cima de um grupo que foi montado por nós e depois essas pessoas não souberam reconhecer realmente a importância de se fazer política em grupo. E hoje estão aí, cada um largados à própria sorte, e nós estamos procurando reestruturar isso, aprendendo com os erros, né? E procurando ter novos acertos aí. Então você chegou a ser cogitado então para ser vice-prefeito. A ideia é exatamente essa. Aí, no caso, igual você falou, de passar a rasteira, mas mesmo assim você permaneceu trabalhando, né? Marcos, eu entendo que eu tenho essa filosofia que eu aprendi com meus pais, de que você não pode cuspir no prato que você come. Né? Hoje a razão está do meu lado, porque eu fui o cara que fui leal, que fui fiel, e o cara que não foi valorizado. Né? Hoje as pessoas elas têm esse entendimento. Então, você nunca perde por ser leal, você nunca perde por ser honesto. Às vezes você pode até perder, mas você perde ganhando. Sim. E eu acho que eu perdi um cargo, mas eu não perdi o meu trabalho, a minha história dentro do processo político, e o melhor de tudo, eu não perdi a minha credibilidade, porque a única coisa que você tem na política, é a credibilidade. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma das poucas pessoas dentro da cidade que tem credibilidade para montar grupo político, porque eu fui leal com o prefeito, fui leal com meus companheiros, a minha parte eu fiz, coisa que alguns não fizeram. Sim. Hoje, entrando nesse tema polêmico, todo mundo na cidade já fala sobre cheque moradia. Você foi investigado por um tempo pelo Ministério Público em relação aos cadastros das pessoas. O processo foi arquivado, não encontrou nenhuma irregularidade, mas o que eu vou te perguntar agora é uma outra denúncia que se chega ao tempo todo, que esses cheques eram descontados. A pessoa tinha um cheque lá de R$1.000, aí quando ia comprar ali um cimentão, ela tinha só 800 de material. E o Ládio, né, no dia 19 de março, ele te acusou claramente, você viu o vídeo, de ter desviado ali R$600 mil juntamente com o Existível. Esse dinheiro que ele te acusou é desse desvio desses cheques? Como é que você se posiciona em relação a isso? Olha, na verdade eu assisti o vídeo e a denúncia que ele fez, ele pediu para constar até em ata, é que nós havíamos, eu, Luiz Estival e o Marcos Abrão, o ex-deputado federal Marcos Abrão e o ex-presidente da GEAB, Luiz Estival, havíamos desviado 90% do cheque reforma. Eu fico muito encabulado como é que uma pessoa que se diz ser líder do prefeito, eleito no partido do prefeito, tem a capacidade de dizer uma sandice dessa. Porque isso é no mínimo ridículo para um líder. Porque se eu sou prefeito, eu ia ficar extremamente decepcionado com a postura de um líder desse. Sabe por quê, Wendel? Porque quem assina o convênio é o prefeito. O convênio tem a assinatura do prefeito municipal, não é do Gorjas. Eu fui coordenador do programa. Então, se ele fala que tem irregularidade, se é que teve, porque foi imensamente investigado, né? Até por eles mesmos, foi montada comissão na Câmara para investigar isso.
essa irregularidade, naturalmente, ela passou pelo chefe do executivo. Agora eu posso te assegurar que isso não aconteceu. Isso jamais aconteceu. O prefeito Frederico, até onde eu tenho conhecimento, é uma pessoa de um caráter extremamente irrepreensível no que se diz respeito ao trato da administração pública. O tempo que eu trabalhei com ele, se eu tivesse alguma coisa para falar, eu falaria. Você está entendendo? E falaria com provas. Mas eu não tenho o que dizer disso. Agora, o vereador Lade é um cara extremamente apaixonado. Né? Ele é apaixonado pelo meu trabalho. Eu não sei por que motivo, mas ele é muito apaixonado pelo meu trabalho. Deve ser porque em 9 meses de vereador, eu fiz muito mais do que ele não fez em 7 mandatos, como ele enche a boca para poder dizer que eu tenho 7 mandatos, que eu tenho 20. Eu queria ter tido 7 mandatos aqui em Santo Antônio. Porque se em 4 anos, como secretário, como chefe de gabinete, a gente conseguiu trazer 27 milhões junto com o prefeito de obra, de infraestrutura, de maquinário, imagina se nós tivéssemos um mandato de vereador. 28 anos de vereador, né? Eu te asseguro uma coisa, ninguém nunca me viu jogando cacheta. Ninguém nunca me viu. Né? Nada contra quem joga. Respeito, eu acho que... Mas isso não cabe a uma pessoa que vive do dinheiro público. Né? Porque se eu vivo do dinheiro público, no mínimo, no horário comercial, eu tenho que estar procurando desenvolver atividades que vá de encontro ao interesse público coletivo. Né? Porque eu sou sustentado, eu sou servidor público. Né? Então eu tenho que estar servindo. Então assim, respeito o direito dele, ele faz da vida dele o que ele quiser, mas eu acho que ele junto com... daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa seara, mas eu acho que ele tinha que medir um pouquinho mais as suas palavras. Né? Mas ele vai ter oportunidade de provar isso nos 4 processos que nós já estamos movendo contra ele, civil e criminal. Ele vai ter toda a oportunidade de provar isso em juízo. Né? Os ataques que ele faz deliberadamente aos meus familiares, os ataques que ele faz deliberadamente à minha pessoa, né? Ele vai ter toda a oportunidade para provar isso. Eu queria dizer aqui do parecer do Ministério Público, gostaria que você lesse aqui, eu fiz questão de grifar, é muito extenso. Eu queria que você lesse, Marcos, por gentileza. Assim, conforme decisão do Ministério Público Eleitoral, não restou comprovada qualquer ilicitude no decorrer do processo de habitação e entrega dos cheques moradias aos beneficiários. Notadamente, não restou configurada qualquer conduta ilegal ou improba, visto que da análise das fichas de inscrição, bem como do relatório dos beneficiários, conclui-se que nenhum possuía renda incompatível com o programa. Mas essa é aquela questão que o Wendel falou mesmo, sobre... Dos relatórios não tem nada, mas o que o pessoal fala que quando ia comprar tinha um desconto. Olha, que uma coisa é o cadastro, outra é o desconto. Eu costumo dizer o seguinte: a minha tarefa ela era simplesmente de ajudar o prefeito a buscar o recurso, trazer aqui o recurso, e a AGEAB vinha e entregava na mão do beneficiário, identificava o beneficiário e entregava na mão do beneficiário o cheque. O beneficiário, por sua vez, passava o cheque ao município ou a nota fiscal para que o município providenciasse o desbloqueio do cheque para que a gente não viesse ter problema nas prestações de contas, porque tinha que apresentar nota fiscal. O que acontece? Não é só aqui no município, não. É em qualquer lugar. Isso é a lei do comércio. Né? Eu não quero entrar nessa seara porque o comerciante, para ele pegar o cheque, é importante que se diga isso, que o cheque não é dinheiro, Wendel. O cheque, ele é um crédito de imposto. Então o governo entrega um crédito de imposto para o cidadão leva esse crédito de imposto para o depósito de material de construção, em troca do material de construção, e o depósito pega aquele crédito e vai abatendo do imposto que paga. Só que a quantidade de imposto, normalmente ela é muito menor do que o volume de cheque. Então o camarada, o comerciante, ele fica com aquele cheque na gaveta por 4 meses, 5 meses, fica com aquele cheque na gaveta. Só que ele entregou o material de construção. E além do mais, ele emitiu nota fiscal daquele material.
Então, assim, ele teve o patrimônio, o capital de giro dele depreciado, porque ele pegou o dinheiro e colocou na mão do beneficiário e vai ficar com o papel na gaveta lá 3, 4 meses para poder receber. Então, ele diz qual que é o preço da mercadoria que ele vai vender. É ele, é o mercado que regulamenta isso. O poder público não tem condições de intervir no mercado. O mercado ele é regulamentado pelo próprio mercado. A gente está vendo aí categoricamente isso acontecer todos os dias nessa briga comercial dos Estados Unidos com a China. Isso influencia diretamente aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil, não temos nada a ver, mas estamos sofrendo com a alta do dólar. Você está entendendo? Por quê? Porque quem regulamenta o mercado é o próprio mercado. Então, os meus opositores tentaram macular a minha imagem usando isso como brecha, usando isso como um ponto de apoio para sustentar um discurso que por si só não se sustenta. Sim, Eu desafio, Não, sim. só para concluir, Tá. eu desafio você, Wendel, você, Marcos, a me trazer um único beneficiário que possa dizer assim, o Gorgias me roubou. Com provas, fundamentado, pautado. Não é no disco que me diz, porque o material era mais caro. Isso não é culpa minha. Isso não é culpa minha. O cheque reforma foi entregue nas mãos dele. Com cheque o material é mais caro, então, no caso. Por conta dessa questão do camarada ter que ficar com o cheque guardado lá na gaveta, naturalmente o mercado sobretaxa. Eu costumo dar muito o exemplo do meu sogro. Mas aí o comerciante que aceita o cheque, ele está sujeito a isso. Se ele aceita receber o cheque, então ele que se conforme com as condições do cheque, porque realmente não tem juros, né, sobre isso. Você queria falar do... Essa consideração que a gente vai fazer, vamos dar mais 3 minutos em cima dela, Sim. porque acaba que alguém está sendo lesado na história, né? Ou então fica por parte do comerciante, ou está lesando quem recebeu, ou até o próprio governo que emitiu aquele cheque, vamos pegar um valor de R$1.000, né, para fazer uma conta básica. Sim. Se depois o beneficiário recebe só R$800 de material, então esse 200 some no meio do caminho, vai ficar com o comerciante pode ser lesado, mas ele não é obrigado a participar do programa, então uma conta acaba não fechando em algum momento. Ô Wendel, eu posso te assegurar que isso não passa de falácia. R$800. É uma conta para... Nenhum beneficiário do cheque reforma recebeu R$800. Você está entendendo? Nenhum. O que pode ter acontecido uma sobretaxa de 15%, de 17%, enfim. Cada comerciante tem a sua forma de lidar com isso. Entendeu? Então, o que o Gorgias tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? A minha tarefa foi simples. A minha tarefa como servidor público foi muito simples. Foi buscar o benefício. Um benefício que existia há 13 anos, diga-se de passagem. 13 anos. Não teve nenhum político nessa cidade que teve a hombridade, vereador, prefeito, escambau, que teve a hombridade de levantar a bunda da cadeira e ir lá na GEAB buscar um recurso que estava lá disponível há mais de 13 anos. Eu tive essa capacidade. Eu tive a capacidade de chegar no deputado federal, pedir uma emenda, porque só recebia por emenda. E eu disse isso no programa da Rádio Web Santo Antônio, porque aqui a gente tem a política de comprar o mandato na eleição municipal e vender na eleição estadual. Aí o cara não tem moral para pedir um pirulito para um deputado. Eu cheguei no gabinete do deputado, e falei assim, eu vou te apoiar. Se você me der uma garrucha para ir para a guerra para você, eu vou. Se você me der uma metralhadora, eu vou. A única coisa que eu preciso de você é uma emenda para levar um cheque reforma para as pessoas que precisam na minha cidade. Então, assim, é assim que se faz política. O meu trabalho é fazer política. Agora tem pessoas que me rotulam como mala, tem pessoas que me rotulam como isso, como aquilo. Eu queria que tivesse vários malas, que nem eu aqui em Santo Antônio. Eu queria que tivesse. Porque nenhum mala dos que está por aí conseguiu regularizar a Vila Estrela em 30 anos. Nenhum mala conseguiu reformar 180 casas. Mas com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho, nós conseguimos. Nós esparramamos aí, como o vereador bem fala, mais de R$540 mil. Você está entendendo? De
desenvolvimento, de dignidade, não teve uma casa que esse benefício entrou, que a pessoa não tenha gratidão, que não tenha mudado, que não tenha atingido de forma positiva a vida das pessoas que estavam aí largadas à própria sorte, à mercê da própria sorte, à mercê de depender de um favor de um político, para depois ficar devendo obrigação de votar nele. Você está entendendo? Nós devolvemos a dignidade para essas pessoas. Eu desafio você procurar qualquer beneficiário do cheque reforma e ver se ele ficou insatisfeito, e ver se ele ficou chateado. Você está entendendo? Se ficou, ficou injustamente. Ficou sem... Estourou o tempo aí. Mas, pode concluir, vai para concluir, só para concluir, eu acredito que o que cabia e competia a mim como servidor público fazer, eu fiz. Fiz de coração, fiz com responsabilidade, sabe? Fiz sem segregar ninguém, sabe? Pessoas que eram da oposição receberam, pessoas que não gostavam de mim receberam, pessoas que me detestavam, que me odiavam receberam. Da mesma maneira foi a escrituração da Vila Estrela, sabe? Então, a gente procurou ser justo naquilo que nós nos propusemos a fazer, porque esse é o trabalho do servidor público. Sim. Servir independente da cor, da raça, da condição social, ou seja lá o que for. Nesse tema de moradia... Você tocou no assunto aí de moradia. Uma das últimas aparições suas foi naquele movimento de ocupação daquela área pública, lá no setor São Domingos, onde a prefeitura já tinha prometido fazer uma doação de casas lá, de 137 casas, e no final das contas essas casas não foram doadas e agora entrou com um processo de venda mesmo, foi configurado que é venda, e você fez parte daquele movimento, você estava lá, pegou o microfone assim como a gente, né, Wendel? Fomos na delegacia por conta disso. E fui lá, também. Você foi também? Fui também. Ah, que bacana. Né? Então pronto, mais um aqui, ó, 3 na mesa aqui, foi na delegacia prestar esclarecimento sobre aquilo. Só que teve um fato lá, que a gente até fez uma live sobre aquele movimento, e a gente criticou uma atitude sua, e a gente queria que você falasse sobre isso, que foi um ato de você pegar listas, né, fazer uma lista com os moradores que estavam ali presentes, e alimentando mais uma vez essa esperança de que você seria a pessoa que resolveria os problemas dela. E eles já foram enganados uma vez pela prefeitura, que a prefeitura não doou casa para ninguém, tem um programa para isso. E você escreveu o nome daquelas pessoas até que deu início à associação de moradores. O que que deu nisso aí? Tá. As pessoas precisam entender que eu gostaria muito que a gente tivesse condição de fazer as coisas do dia para a noite. Né? Eu gostaria muito. Só que primeiro, antes de você tomar qualquer providência, você precisa entender do processo. Você precisa entender onde é que estão as falhas, onde é que estão as vírgulas, onde é que estão as faltas, para poder você tomar as providências cabíveis. Porque senão acaba que você, como você falou, a gente mexe com o sonho das pessoas, o risco de você frustrar um sonho desse é muito grande, porque por detrás de cada sonho tem uma história de vida. Então, o que nós procuramos fazer? Nós estamos estudando o processo, encontramos diversas falhas dentro do processo, algumas irregularidades, né, mas nada criminoso, tá, pessoal? Irregularidades processuais, naturais e passíveis de acontecer em qualquer procedimento administrativo, público. Então, o que acontece? A gente encontrou algumas irregularidades e o que a gente vai fazer? A gente vai se organizar como sociedade civil para contestar essas irregularidades. Hoje eu estou trabalhando para atender os idosos que não foram enxergados, porque infelizmente a gente não tem uma caneta na mão. Eu não tenho um mandato, pessoal. Gostaria muito de ter um mandato, porque ficaria muito mais fácil para pedir documento, requerer as coisas, mas infelizmente não me foi me dado um mandato em 2016, né? Eu peço a Deus que o povo entenda a importância de ter pessoas esclarecidas com o mandato na mão, porque é nesses momentos que se faz necessário as pessoas esclarecidas. E aí o que acontece? A gente elaborou uma associação, né? A constituição da associação está pronta, o presidente é o senhor Henrique, que fez parte do movimento, aquelas pessoas estão devidamente cadastradas, no momento oportuno nós vamos ligar para elas, né, e estamos priorizando os idosos, porque como eu disse, uma das falhas é que os idosos não vão ser assistidos.
E como eu defendi, e sempre defendo a habitação, nós preparamos o projeto João de Barro, que está lá na gaveta do excelentíssimo senhor prefeito, que dá total condição para ele doar as casas. Esse é um ponto que nós divergimos. Ele entende que tem que vender. Eu tenho convicção de que pode ser doada. Agora, de que forma? Eu vou defender. Em 2013, nós mexemos no plano diretor, que deu a capacidade para o chefe do executivo, de forma discricionária, exigir dos proprietários de loteamento contrapartidas sociais. E dentro do projeto está pautado de que para que ele exija, como em forma de contrapartida social dos loteadores, a infraestrutura ali, porque são 3 ou 4 ruas. Você está entendendo? A parte de água já está passada, a energia está na porta. Então é uma intervenção pequena de infraestrutura. A GEAB já liberou mais de 2 milhões de reais, são 137 cheques, construção de 15 mil reais, que ele está passando para a construtora. Ganhar dinheiro com isso, que no meu entendimento é um absurdo. É um absurdo. Né? Ele passou os terrenos no valor, está lá na lei, no valor de 5 mil reais a avaliação dos terrenos. Que para mim é um absurdo, porque eu nunca vi lote de 5 mil reais em Santo Antônio de Goiás. Mas enfim, se o chefe do executivo quiser, tiver o desejo, tem como sim doar as casas, através do programa João de Barro. Em vez de contratar uma construtora, de pagar BDI, você está entendendo? De ter supervalorização, faz-se um processo simplificado de contratação, um processo seletivo simplificado, contrata 10 pedreiros, contrata 10 serventes, vai fazer as casas, monta-se uma associação, faz um processo licitatório do cheque, exige que dentro do edital de licitação, que a empresa que ganhar aqueles 2 milhões de reais para fornecer o material de construção, ela tem que fornecer o material de construção também, que precisar a mais, que nós fizemos o cálculo à época, era 7 mil reais a mais, para o beneficiário pagar em 24 pagamentos de 250 reais, salvo engano. Esse dinheiro, esse material, ele seria fornecido para a empresa, já vinculado no edital, através do boleto, sem consulta de SPC e Serasa, para o camarada começar a pagar depois que ele estivesse dentro da casa. Isso tudo chama-se política de governo, política habitacional, que foi nisso que eu pautei todo o meu trabalho lá dentro do executivo, enquanto tive oportunidade de trabalhar por essa cidade. Mas isso gera ciúme, Marcos. Isso gera muito ciúme. Isso incomoda muita gente acomodada. Tem muito político aí, cascudo. Você está entendendo? Que está com a gordura dessa grossura aqui, ó, porque não trabalha. Eu vejo político batendo na mesa lá na sessão, mandando gente humilde, simples ir trabalhar. Gente que chegou aqui nessa cidade, todo mundo sabe, puxar na cachorrinha, que construiu um patrimônio considerável trabalhando de servente de pedreiro. É muito fácil humilhar gente humilde, muito fácil humilhar gente simples. Você está entendendo? Que foi escolhido pela população, que foi bem votado, que teve uma votação expressiva. É muito fácil humilhar gente simples, gente humilde. Mas eu queria dizer para essas pessoas, faça como eu. Em vez de ficar falando, citando o meu nome, eu queria que você seguisse o seu próprio conselho. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Não seja hipócrita, não. Esquece meu nome. Segue o conselho que você deu para o vereador. Segue o conselho que você deu para o vereador. Para de hipocrisia. Porque até o programa que você instituiu aí, ó, até o programa que você instituiu que está atendendo essas crianças, foi desenhado lá dentro do meu gabinete. Até o programa que você instituiu foi desenhado dentro do meu gabinete. Sabe, eu não vou entrar mais no mérito, sabe, porque eu acho desnecessário. Eu acho que cada um tem a sua estrela e o sol brilha para todo mundo. Eu acho que o meu trabalho, ele toda a vida foi pautado em cima da responsabilidade. E é assim que tem que ser o trabalho de quem exerce um cargo público, tem que ser responsável.
E eu acho que é isso que está faltando, Marcos, dentro do Legislativo, nas atitudes de alguns membros lá hoje. Não todos, tá? Não quero generalizar, não. Sim. Você falou a respeito da associação de moradores dentro desse mesmo tema. E você está por dentro do que está acontecendo lá, das demandas da associação. Por que essa associação também não já promoveu uma ação civil pública a respeito desses lotes? E por que você não dá mais continuidade, algum processo, alguma coisa que você possa fazer? Ou você está esperando isso aí para a época das eleições e pega essa lista aí de pessoas que estão com você e querer alguma coisa em troca delas? Assim? Ô Marcos, graças a Deus eu nunca precisei disso. Porque se eu tivesse tirado um voto, um único voto, em cada casa que eu entreguei o cheque reforma, se eu tivesse tirado um voto, um único voto, em cada casa que nós entregamos uma regularização fundiária lá na Vila Estrela, eu teria sido o vereador mais bem votado dessa cidade. Isso é fato. Então, a minha história, ela me defende. As pessoas sabem que eu não trabalho dessa maneira. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Olha para os meus frutos, que você vai ver que não tem nenhum fundamento isso daí. Nenhum fundamento. O problema é que a administração pública ela funciona diferente. Primeiro você tem que esperar uma ação do poder público, para em cima daquela ação você questionar a ação. E como eu te falei, hoje eu só posso questionar no caso dos idosos. E ainda assim nós temos que esperar mais um pouquinho de tempo até as coisas se consolidarem. Tivemos no Ministério Público, inclusive em uma oportunidade você esteve lá conosco, você acompanhou uma das nossas conversas com a promotora com relação especificamente desse caso, porque o meu nome sempre esteve ligado a essa situação dessas casas. As pessoas sempre me viam como referência, sempre me procuravam. Por quê? Porque nós militamos desde o início. Nós pegamos aquilo lá em 2013, tinha só uma área, não tinha nem loteamento constituído. Nós fomos fazer o levantamento topográfico, nós fomos fazer o registro do loteamento, licenciamento ambiental, para seguir todas as etapas para deixar aquilo lá no ponto que está hoje. Então as pessoas têm o conhecimento disso. E elas chegavam até mim e me cobravam, poxa Gorgias, você defendeu tanto para dar essas casas para a gente, agora elas vão ser vendidas. E quando eu vi o meu nome vinculado com aquilo, você está entendendo? Eu me senti no dever de organizar aquele protesto, primeiro para poder chamar a atenção dos nossos servidores, porque o prefeito é um servidor público municipal, os 9 vereadores são servidores públicos municipais, são empregados do povo. Então, fizemos aquela aclamação popular para chamar a atenção dos nossos empregados, dos nossos servidores, das pessoas que vivem ao custo do nosso dinheiro, que aquela atitude não era a atitude que aquelas 300 famílias queriam. E o poder público ele tem que fazer a vontade do poder público, que emana do povo, que tem que fazer a vontade do povo. Aquelas 300 famílias, elas clamaram para que aquelas casas fossem dadas. Elas clamaram para que o projeto João de Barro fosse enxergado naquele momento. E eu continuo clamando, mas usando as armas que a gente tem. Infelizmente a gente é limitado, né? Sim. Vamos partir para a parte final da nossa entrevista aqui, Gorgias. Aproveitando já o momento, a última sessão seu nome foi citado mais algumas vezes. Vamos fazer um resumo de tudo. Então ali, o vereador Alisson deixou bem claro que o projeto do frigorífico, ele provém de você porque a empresa é sua. E que essa empresa nem CNPJ tem. E o vereador lá já aproveitou também e já disse que você quer só se beneficiar da prefeitura, arrumar um terreno, se promover em cima disso. E o vereador alemão concluiu ali dizendo que essa empresa é uma empresa bandida, que já buscou a história, já puxou ali. E deixa entender que se você é dono de uma empresa bandida, logo ele subentende que você também é um bandido. Como você se posiciona diante dessas 3 acusações graves aí nessa última sessão? Olha, para falar de bandidagem, é necessário que se tenha provas, né? Que se tenha provas. Tá aqui, a única vez que eu fui inquirido, se puxar a minha ficha criminal hoje, ela é limpa.
Se puxar de alguns vereadores lá, nem tanto. Né? Já começa por aí. Inclusive um desses que falou isso daí. Meu nome nunca andou na boca de ninguém sobre pegar propina. Ninguém nunca foi para a rede social falar que eu peguei propina. Como a gente tem um depoimento aí que tá para quem quiser ver na rede social da senhora Duliane da Prado, que fala abertamente que a única pessoa, ela fala nas palavras dela na rede social, que a única pessoa que não mamou na propina do Legislativo foi o vereador Tubertino. Então peraí, Nossa. que concepção de bandido que é essa? Eu preciso entender concepção de bandido. Porque uma pessoa que se dispõe, sabe, a convencer um empresário, convencer outro empresário, a montar um consórcio e trazer uma indústria para a cidade, que tem vereador aí que ficou 28 anos no poder, nunca conseguiu pregar um prego na cidade, né? Não conseguiu pregar um prego na cidade. E a pessoa que se dispõe a convencer, no momento de crise que o nosso país se encontra, empresários a investir no município, quase 2 milhões de reais, gerar 150 empregos, diretos e indiretos. Gente, eu acho que era que estender um tapete vermelho. Você sabe por quê? A pessoa que fala uma babaquice dessa, porque isso é uma babaquice, é de uma babaquice sem tamanho. Pessoa que se dispõe a declarar uma asneira dessa, sabe? Ela tinha que ser estudada pela Harvard. Tinha que ser estudada pela Harvard. Sabe? Que ela é digna de experiência científica. Porque nunca deve ter andado de ônibus. Nunca acordou 5 horas da manhã e viu as filas para entrar dentro dos ônibus da nossa cidade. Eu quero falar com você que anda de ônibus. Você está vendo aí as pessoas covardes que você elegeu? Essas pessoas não estão nem aí para você, não. Essas pessoas estão se lixando para a condição que você se encontra. Elas estão se lixando se hoje amanheceu chovendo e você teve que entrar debaixo de chuva 4h30 da manhã para pegar uma porcaria de um ônibus lotado. Sabe que eu vejo só o coitado do Chicó e do Gladys correndo atrás aí para poder ver se melhora. Apesar de que eu não concordo. Eu acho que para melhorar o transporte público você tem que trazer o camarada para trabalhar, a mãe de família para trabalhar na cidade. Aí você melhora o transporte público. Ué. Ela não vai precisar dele. E é isso que eu estou procurando fazer com as poucas armas que eu tenho, com as poucas condições que eu tenho. Você sabe qual é a arma que eu tenho? O meu poder de persuasão, que para muitos é malandragem. Bom, pelo menos eu sou um malandro que faz, né? Pelo menos eu sou um malandro que faz. Quisera Deus que tivesse pelo menos mais uns 9 malandros, que nem eu aqui na cidade. Que fizesse, que desenvolvesse, que procurasse trazer benefício para a cidade. A única coisa que essa empresa está pedindo do município, você sabe o que é? Uma área. Simplesmente uma área. Aí vieram, inclusive eu sei que vocês têm um posicionamento contrário e eu respeito. Mas, conversando com o Marcos, conversando com você, Wendel, eu pude entender a importância do meio ambiente. E aí a gente foi procurar tecnologias, você está entendendo? Para que viesse solucionar problemas de mau cheiro que um frigorífico traz, de poluição através de efluentes que um frigorífico traz. E nós descobrimos boas tecnologias, estações compactas de tratamento de esgoto feito com plástico que evita a exalar um odor, o reaproveitamento da água através do cultivo de mudas de coco. E a ideia nossa é usar esse coco, a venda, a comercialização desse coco, para desenvolver projetos que vão, de fato, injetar dinheiro para cuidar das nascentes que vocês tanto defendem, que vão injetar dinheiro para cuidar das matas ciliares que vocês tanto defendem. É através de projetos como esse que vocês vão ter condições de ver dinheiro entrando nisso. Que é o que eu defendo, é chamar a iniciativa privada para dentro do processo. O país está em crise? Tá, mas a iniciativa privada está aí. Vamos chamar a iniciativa privada para dentro do processo, para resolver os problemas sociais da nossa cidade, para resolver os problemas estruturais da nossa cidade. O projeto, ele contempla quase 200 mil reais por ano para investir
em recuperação de matas ciliares, em recuperação de nascentes, simplesmente com a venda do coco que vai ser plantado. Por isso que nós estamos pedindo uma área de 4 alqueires para o Poder Executivo. 4 alqueires. O Poder Executivo tem mais de 20 alqueires disponíveis no município. Ah, mas aonde? Lá no Florata eles liberaram o loteamento a uma fazenda de quase 100 alqueiros. Só da primeira etapa é 7. No Leonardo Riso, onde está fazendo polo empresarial, é 9. Alqueires úteis são 6. Na fazenda do Zé Enoca, onde a Copembrapa está fazendo ali, é mais 4. No Orlando Moraes, no Leonardo Riso, na segunda etapa do Leonardo Riso ali, que foi aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores, salvo engano, é mais 2 alqueires. Então, assim, se você for computar o banco de áreas que o município tem hoje, dá e sobra para atender o frigorífico. Agora, vamos pegar realidades da cidade como fugiu da memória aqui, Mazargão, que tem um frigorífico. Tem uma cidade aqui a 170 quilômetros aqui que tem um frigorífico. O frigorífico mudou a realidade daquela cidade. Não vamos longe não, Nova Veneza. Sabe, Nova Veneza tem um frigorífico bovino, tem um frigorífico de aves. Você está entendendo? Que mudou a realidade dos comerciantes. Mas não, você sabe o que o poder público nosso fez? Eu sei que eu estou estourando meu tempo, eu queria só mais 1 minuto para me concluir. O poder público da nossa cidade, sabe o que fez? Autorizou a venda de 900 lotes. 900 lotes. Com prestação média de R$400. Eu quero falar isso para você que é comerciante. Prestação média de R$400 que essa pessoa está pagando por mês, Marcos. E lambeu do comércio local R$360 mil. Porque o camarada está pegando os 400 que ele gastava nos 60, 70 comércios que tem na cidade e está pagando para 3 empresários. 3 empresários. Loteador do município. Ou seja, aquele cidadão que tem um comércio que gerava um empreguinho, 2 empreguinhos, daqui uns dias ele vai ter que fechar a porta. Ele vai ter que fechar a porta porque o dinheiro sumiu da praça. E vocês não vão fazer política pública para resolver isso, não? E o mala sou eu? Eu que sou mala? Toma tenência. Toma tenência. Eu não digo isso para todos não, tá? Porque você viu que quem se posicionou foram só 3. Porque eu já tive o prazer de conversar com o vereador Lucimar, que foi a favor, com o vereador Tubertino, que foi a favor, o vereador Chicó, que foi a favor, o vereador Glécio disse que é a favor, sem tanto. E os demais vereadores, que vocês não citaram os nomes. Então eu queria nominar eles aqui, porque são pessoas que têm esse entendimento de que algo precisa ser feito. E de que é a hora de se largar as vaidades de lado e pensar de fato na população. Que não é hora de fazer perseguiçãozinha barata, é porque é o fulano, que é o Beltrano. Podia ser quem for, podia ser você, Marcos. Podia ser você, Wendel. Eu acho que também. Não, mas poderia. Já que começa fosse. que a gente é vegetariano, né, mãe? Já começa por aí. Não, mas eu respeito. Mas Sim. eu tô falando, podia ser qualquer outra pessoa. Não, a gente entende. Mas Jorge, concluindo aqui então, sobre o frigorífico a gente tem várias questões, Sim. várias críticas. Vamos entrar agora talvez numa outra live só sobre esse tema, né? Sobre os impactos ambientais, sociais, dos trabalhadores e tudo mais. Mas por que eles vieram com tanta ênfase assim dizer que essa empresa é sua? Inclusive o vereador Glécio te convidou a ir lá na Câmara. O Alisson, né? Isso. O Alisson, perdão. O vereador Alisson convidou a ir lá na Câmara e mostrar o projeto, mostrar a cara lá, te desafiou inclusive a fazer isso, como se a empresa não tem CNPJ, mas ele disse que ela é sua e você quer se beneficiar em cima disso. De onde ele tirou essa informação? Isso é real? Porque também tem a questão de... Uma coisa é você trazer uma empresa que já existe. E no caso ele deixou claro que é como se... Não, é uma empresa que não existe e se instalar aqui, né? Que você acha disso? Concluir agora, Olha, sua última pergunta. mais uma vez, isso é de uma falta de conhecimento tão grande, que eu acho que a pessoa que ocupa um cargo público, antes dela abrir a boca, ela tem que procurar se inteirar das coisas. Ela tem que procurar se informar das coisas. Se ele tinha tanta dúvida, até ele ganhar a eleição, ele era muito meu amigo, sabe? É mesmo. Até eu montar um grupo que elegeu ele, né? Eu contribuí para a eleição dele com 120 votos que eu tirei, e os outros companheiros do grupo.
Ele era meu amigo. Infelizmente, depois que ele ganhou, ele se achou no direito de entender que eu não tinha que ser amigo dele. Eu gostaria de entender os motivos, até hoje não entendi. Enfim, o direito que o assiste. Mas ele tinha todo... Ele tem meu número de telefone. Ele tem toda a liberdade de me ligar. Ô Gorges, vem aqui, eu quero te receber aqui no Poder Legislativo. Eu preciso entender melhor, como outros vereadores fizeram. O vereador Chicó foi lá na minha casa, o vereador Gladys foi na minha casa, o vereador Lucimar me parou na rua, o vereador Turbertino ficou 40 minutos conversando no supermercado. Os vereadores que tiveram o real interesse, não o interesse do pior pelo pior, mas o real interesse de não fazer covardia com a população, todos me procuraram. Então por que o senhor não me procura, vereador Alisson? Vai ser um prazer incomensurável te apresentar todos os projetos. Só de papel, só de projeto, nós gastamos 17 mil reais. Você acha que se não tivesse viabilidade jurídica, já tive no Ministério Público conversando com a promotora. A promotora me deu um parecer, depois no momento oportuno eu entrego para vocês, dizendo que atende o interesse público, o poder público municipal tem prerrogativa para isso, porque está gerando emprego, está gerando renda. O Ministério Público. Sabe? Então vai ser um prazer falar isso para você, te apresentar tudo, vereador Alisson. Agora você precisa entender o que é uma empresa em fase de implantação e o que é uma empresa que já existe. Uma empresa que está em fase de implantação, o próprio nome já diz, implantação. Ela não foi implantada. Por quê? Porque precisa da área. Precisa do seu voto, vereador. Precisa do seu apoio. Agora, se você tem dúvidas com relação ao projeto, eu estou aqui à sua disposição. Só quero te interpelar. Não seja covarde com o povo. Não seja covarde com o seu semelhante, não. Não seja, não. Até um dia desse, você estava lá no lugar do comerciante lá, você tinha comércio. Quantas vezes eu fui no seu comércio? Você dependia desse dinheiro que circulava na praça para sustentar sua família, para sobreviver. Lembra das pessoas que estão no lugar que você já teve. O dinheiro subiu da praça. A sua obrigação como servidor público é desenvolver políticas públicas que resolvam esse problema. Ajuda a gente, ajuda o povo de Santo Antônio. Não ajuda eu não, esquece eu. Esquece eu. Faz o seu trabalho. Eu hoje estou na condição de empresário no município. Eu não estou na condição mais de servidor público não. Eu não exerço cargo público não. Hoje eu exerço a minha profissão, que é consultor de negócios. Há 12 anos eu vivo disso. Há 12 anos. Passei a fazer política, você sabe por quê? Por um sacerdócio, por querer ajudar o próximo, por querer fazer o melhor, porque eu sabia que eu podia somar para a minha cidade. A cidade que eu quero que meus filhos cresçam, a cidade, Wendel, que nós sonhamos, que nós vivemos nela, porque a cidade é nossa. A cidade não é sua não, vereador. A cidade é nossa, a cidade é do povo, e você trabalha para o povo. Sim, acho que conclui aí, né? Só fechando, eu acho que nessa ideia, eu acho que vai ser a primeira vez inédita que, dando meu posicionamento a respeito disso, que eu vou ter que concordar com o Laje 90%, que ele falou que nem se Jesus Cristo descesse, acho que se Jesus descesse e falasse que ia montar um frigorífico aqui, eu pensava 2 vezes ainda. Porque realmente é uma questão assim, que não é só a questão, porque realmente laudos, essas coisas todas de licenciamento, isso tantas empresas soltam, e eu já até tive a oportunidade de falar isso com você, que independente de laudo e de liberação desses órgãos fiscalizadores, tragédias acontecem. Temos a Vale, né, com 2 tragédias nas costas aí, já prevendo uma próxima agora, para os próximos dias, né, com a barragem que está próxima a acontecer, e diversas outras instituições fiscalizadoras também que liberam notas, né, que garantem o funcionamento de certas coisas, mas que no final das contas a gente vê que nem tudo é só o papel. Então, por mais que você tenha todos os laudos e tal, a gente do canal É da Nossa Conta, a gente tem essa liberdade de falar aqui abertamente com você, que realmente a gente é contra isso, porque o trabalho de frigorífico é um trabalho a longo prazo, chega a ser desumano. A gente até lançou na nossa chamada para a live um documentário, um mini documentário de 1 hora, chamado Carne e Osso, que a gente recomenda a todos a assistirem,
E nesse documentário falo tanto que lesa, né, inclusive a Previdência, né, Wendel, a respeito disso aí, com acidentes de trabalho. Mas será que com toda essa sua dinâmica de buscar uma empresa, será que não teria viabilidade de buscar uma outra empresa seca e que não tivesse todos esses danos e esses problemas que a gente já constatou aqui? Olha, o meu desejo, ele é imenso de trazer toda e qualquer empresa que queira se instalar no município. O meu pai dizia para mim o seguinte, Marcos, que quando a gente está afogando, jacaré é toco. Você está entendendo? Quando eu vejo 80% dos nossos jovens trabalhando de servente de pedreiro, que para mim é muito mais degradante do que um frigorífico, você está entendendo? A primeira oportunidade que vier, eu quero abraçar. Se amanhã quiser, eu estou conversando com o empresário para trazer uma fábrica para cá de câmara de ar, que é limpa. Eu trouxe, o ano retrasado, a FlexTear, que é uma recapagem de pneu que está instalada ali de trás do cemitério. Já está pregando lá coisa de 13, 14 pessoas, pagando aluguel. Pagando aluguel, você está entendendo? Então assim, enfim, a gente tem que entender, tem que ter um entendimento de que é o momento que o nosso país vive, Marcos. O nosso país, hoje o que dá sustentação econômica para o nosso país, incontestavelmente é o agronegócio. A mola econômica do país hoje é o agronegócio, que é a única camada da economia que não entrou em crise, com a crise política que nos sobreveio, né? Responsável aí por 30%, 40% do PIB nacional. Então assim, o frigorífico ele é ligado, é uma indústria ligada ao agronegócio, que depende do agronegócio. Então, como eu falei, ninguém regula o mercado. Quem regula o mercado é o próprio mercado. Então quem está tendo disposição de investimento hoje para a indústria, né? Diga-se de passagem que a indústria ela polui 10 vezes menos do que o agronegócio, o meio ambiente, isso é um dado. Quem está com disposição hoje de investimento são as indústrias ligadas ao agronegócio. Então, eu queria muito ter uma empresa limpa, uma empresa de tecnologia, uma empresa para trazer para o município, para fazer uma parceria, para fazer um consórcio e trazer para o município. Mas hoje aqui bateu na nossa porta, está batendo. Mas se Santo Antônio não abrir a porta para ela, vai para Nerópolis, assim como a Coca-Cola foi para Trindade, ou vai para o Brasa Brandes, assim como o Sabão Proeza foi lá para o Brasa Brandes, vai para Nova Veneza, assim como a Bonasa foi para Nova Veneza, vai para Nerópolis, assim como a Raizen foi para Nerópolis. Inclusive tive uma reunião muito boa com o prefeito de Nerópolis, tem uma reunião programada com o prefeito de Teresópolis. Agora eu quero dizer para você, cidadão santo-antoniense, que quem regula o mercado é o mercado. Se não tiver políticas públicas que abracem o empresário dentro do nosso município, todos que passar aqui vai embora. Vai passar na rodovia direto, vai bater na porta. Se a porta não abrir, vamos para a próxima cidade. E quem vai lucrar são as pessoas da próxima cidade, não nós. Então, finalizando aí, né, Raine, teve alguma pergunta? Não. Todas as perguntas foram respondidas durante o percorrer da entrevista. E teve alguns elogios, muitas críticas. E agora, só para encerrar, você poderia falar sobre as suas expectativas, né, para os próximos anos, a eleição que está aí se aproximando, ano que vem é um ano de eleição municipal. Você podia falar das suas expectativas, dos seus anseios e dos seus projetos. Olha, eu disse na Rádio Web Santo Antônio que hoje eu sou pré-candidato a montar uma plataforma política. Né? Uma plataforma que vá de encontro a essas ideias. Ideias que desenvolva o ser humano, não que desenvolva os interesses pessoais, mas que desenvolva as pessoas. Porque o ser humano, quando ele tem a capacidade de ter o seu próprio carro, a capacidade de ter a sua própria casa, a capacidade de ter o seu próprio salário, ele se torna uma pessoa mais digna, uma pessoa independente. E eu prezo por isso, eu luto para que as políticas públicas elas sejam desenvolvidas para isso.
Com relação ao meu interesse político, eu só tenho pretensão de sair candidato a prefeito se os vereadores não aprovar o meu projeto. Aí eu sou pré-candidato a prefeito de Santo Antônio de Goiás. Porque aí eu vou na sua casa, telespectador, eu vou conversar com você e eu vou te apresentar as minhas razões. Porque chega, eu estou cansado de tentar lutar sozinho, eu preciso do seu apoio, eu preciso que você tenha responsabilidade junto comigo. Chega de lutar sozinho, chega de arrumar a Vila Estrela sozinho, chega de arrumar cheque reforma sozinho, eu preciso de você, porque senão fica difícil. Vamos ter responsabilidade, abraça, pega na minha mão nessa luta e vamos junto nessa caminhada. Então eu queria agradecer, viu, Marcos, pela oportunidade. Muito obrigado. Não, por nada, estamos aí. Divergências elas existem, mas se não existisse não seria democracia. É lógico, nosso debate é isso. Mais do que divergência, eu acho que tem que ter respeito. Sim, o debate maduro, né? Um debate maduro, consciente, eu acho que só tem a agregar para a cidade. Respeito todas as pessoas que foram citadas. Se quiser sentar comigo amanhã, eu não tenho nenhum problema pessoal com vocês. Alguns que tem comigo. Mas eu respeito. Você tem liberdade para pensar o que você quiser. Mas qualquer pessoa que se sentir no desejo de sentar comigo e esclarecer qualquer dúvida, eu estou na rua. É muito fácil de me achar na rua. Me pare e converse comigo. Isso é um prazer esclarecer qualquer dúvida. É muito fácil de você me achar. Estou na rua. Beleza, Ok. então. Até Muito semana obrigado, que então, vem. Borges. Então, até semana que vem. Grato por acompanhar. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ah,